Esta conferência será gravada agora. Ok, sejam bem-vindos a mais este encontro, essa tarde linda de sol de sábado, 15 horas. Então, hoje a gente está aqui mais uma vez, né? Essa nossa convidada especial, Aline Rodeiro, que vai estar falando um pouquinho sobre quais as contribuições das constelações, todo esse conhecimento e a experiência das constelações familiares para as nossas relações afetivas, né? E hoje também nós temos uma novidade que eu vou apresentar aqui no início para algumas pessoas que já visualizaram, e eu vou apresentar no final também, que é o lançamento de 2 cursos, 2 formações na versão online, né? Vamos fazer esse trabalho pioneiro aí, esse projeto com a Aline, né? Tem outras iniciativas em outros lugares do Brasil, também, então a gente vai estar abrindo 2. Não vou dar, a gente não vai passar todas as informações de inscrição, valor e tal, mas vai ser bem acessível para vocês hoje, porque a gente vai estar divulgando isso durante a semana com todas essas informações mais técnicas, relativas às inscrições. A partir de terça ou quarta-feira, vocês vão ter acesso a essas informações diretamente com a secretaria. Mas hoje ela vai estar falando um pouquinho, depois dessa apresentação dela, eu vou apresentar de novo esse flyer, e aí vocês vão visualizar e poder fazer perguntas relativas, vão poder fazer perguntas relativas a essas formações para a Aline, tá certo? Dúvidas, se é possível mesmo ou não, porque é uma questão que toda novidade agora, né, gente? Muitas pessoas questionam algumas modalidades de trabalho online, então a Aline vai estar falando um pouquinho mais para a gente. Deixa eu desligar esses microfones. E aí? Ok. E aí, no final, a gente. Então, vamos abrindo as perguntas pelo chat e eu vou transferindo para a Aline as perguntas que vocês fizerem. Então, primeiro, dou as boas-vindas também às pessoas que não fazem parte ainda da comunidade Ômega, no sentido do corpo docente ou discente. Então, para as pessoas que estão participando de um encontro pela primeira vez, aí eu vou deixar aqui o link de acesso do nosso site e para que vocês saibam o que é o trabalho da gente, o trabalho que a gente faz. Nós trabalhamos há 23 anos com a formação de terapeutas transpessoais. Aqui vocês têm um painel de terapeutas representados, então são centenas de terapeutas já, né? Espalhados aí pelo Brasil, mas concentrados na região Nordeste. Então, Aline, com você, essa apresentação da tarde de hoje. Então, só você dá uma olhadinha nos áudios de todo mundo e desliga. Eu vou dar uma checada aqui nos áudios para todo mundo, gente, e se vocês puderem novamente desligando os áudios. Tem alguém que está aí. Pronto, agora já desligou. Então, gente, é um prazer imenso estar aqui novamente, né? A gente já teve 2 outras aulas, uma a gente falou sobre o patchwork, a outra a gente falou sobre terapia sistêmica, e é um prazer também a gente estar falando de constelação, que é uma nova abordagem para muitos, né? As pessoas têm muita dúvida, inclusive é uma ciência que está começando agora a ter uma teoria própria. Ela mesma não tinha uma teoria própria, né? Então, ela traz muitas novidades e ela vai se ampliando a cada momento. Por exemplo, a gente estava começando a falar a respeito da se constelação online poderia ser realizada ou não. Então, assim, já é mais uma outra tentativa de construir dentro dessa ciência nova que está acontecendo. Então, essas 3 modalidades são as modalidades que eu utilizo para trabalho, para ser professora, e eu vou tentar fazer uma coletânea de coisas, né? Dentro de teorias, para que vocês possam entender melhor. Eu não estou vendo a Aline. Aqui, eu não estou tendo acesso à Aline. É por celular que você está tendo. Se você tiver com um celular, você vai ter de mexer um pouquinho na câmera, para que você veja. Tá certo? Normalmente. Eu estou com o celular, porque o meu computador, eu só quero ver a Aline falando-se, entendeu?
Entendi. Como eu faço para ter acesso Olha, à Aline, que eu não olha estou só, vendo a Aline? do celular, alô, do celular, você só te pedindo só Norma para desligar o microfone, tá? Que eu estou desligando, mas está ligando para a gente manter o microfone desligado. Então, no celular, você não tem muito recurso. Você vai ver todas as pessoas que ligarem o microfone, você vai ver no celular, vão aparecer na sua tela, tudo bem? Mas para ver a linha, eu vou me desligar meu microfone agora, e as outras pessoas também vão manter seus telefones, microfones desligados, e aí você vai visualizar só a Aline. Mas no celular, cada vez que alguém abrir o microfone, você vai ver essa pessoa. Então, Ok, ok, viu? Ok. Então, vamos lá. ok. Então, o nosso tema é sobre como as constelações eles podem estar afetando e influenciando e contribuindo para que, como um recurso, podem vitalizar as relações afetivas. Então, a constelação familiar, ela é uma nova abordagem de trabalho que ela funciona em vários níveis. O primeiro nível é o nível da ciência como um todo. Ela traça um mapa, não só a constelação familiar, mas várias outras abordagens também, né? A própria psicologia tradicional, o PSU, cada Aline, desculpe, mas eu acho que a gente vai precisar desligar as câmeras, porque está cortando muito, então eu acho que a sua fala está sendo cortada, eu acho que vai ficar mais interessante se a gente desativar as nossas câmeras, tá bem? Então A tá. transmissão, pronto. Então é melhor a gente já desativa as nossas câmeras, por favor, por gentileza. Que assim a gente vai ter uma informação mais clara. Tudo bem, gente? Então tá. Bom. E agora melhorou? Melhorou. Melhorou? Então tem que desligar a câmera. Clarinha, Isso, todo Cris, mundo todo mundo desligando tem as que desligar a câmeras. câmera. Então vamos lá. Então vamos começar de novo. A constelação familiar, ela vai dar para a gente vários níveis de entendimento. Um nível de entendimento que eu vou tentar passar para vocês é o conhecimento teórico sobre isso. Ela vai dar um mapa para você. Um mapa de como é que você pode, vendo o cenário de como você está, nas relações pessoais, afetivas, amorosas, como é que ela está, como você pode melhorar ela, é um mapa. Ela vai ter um cunho diagnóstico através da técnica em si, ao realizar, porque a gente pode só fazer o trabalho de diagnóstico. As pessoas, inclusive, se sentem muito surpreendidas com a constelação, a técnica, porque naquele momento em que está se tendo a técnica em si, abre um campo mórfico. Como nós não estamos acostumados em trabalhar com campo energético, na hora que a gente se abre para fazer aquilo ali, que a gente começa a sentir situações, novas emoções que não são as nossas e que quando é exposto para as pessoas que estão sendo consteladas ou para as pessoas que estão envolvidas naquela técnica, elas se dão conta de que aquilo ali é verídico, que tem um fundamento, elas ficam surpreendidas. Porém, isso não é todo o processo. É o segundo processo, né, que é a lei do entendimento. E o terceiro processo é um movimento em que você tem uma mudança de consciência, que eles chamam. Então, hoje nós vamos falar só a primeira parte das constelações, que é o mapa. Como é que o entendimento da constelação familiar pode nos ajudar a melhorar nossas relações, a entender quais são os processos. Então, eu queria dizer para vocês assim, tudo que a gente vê atualmente, no nosso momento, ele é passível de interpretação, de aprimoramento, não é verdade? Então, apesar das pessoas terem, na constelação, como na psicanálise e outras metodologias, uma segurança de que aquilo é assim, daquela forma, nada é definitivo e seguro neste momento que nós estamos ainda aprendendo e desenvolvendo. Então, a gente utiliza daquilo ali, que é uma contribuição excelente, vocês vão ver como tem um sentido maior, e aí a gente complementa o que a gente tem, porque senão a gente rejeita. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, que os consteladores, eles são tão, como se fossem assim, tão fanáticos muitas vezes, porque
dão uma direção muito segura sobre algo, que pode não ser também. Então, é verdade que temos grandes processos dentro dessa metodologia. Então, a gente vai olhar com bons olhos o que eu vou trazer. Estou super aberta a perguntas, vocês podem trazer através de Carla, que eu acho melhor, através do bate-papo ali. Carla, abre o microfone e me pergunta e eu dou esse feedback para vocês, tá? Então, nós vamos falar hoje a respeito das relações afetivas. O que o Bessel Helling fala sobre as constelações, dentro das constelações sobre relações afetivas? Para você poder se relacionar com outras pessoas, para você poder se relacionar, ter um amor, viver nele de uma forma madura, você precisa estar disponível. O que é estar disponível? Estar disponível é não estar preso a situações, a conflitos anteriores à sua vida. Então, enquanto você estiver com um envolvimento prévio com o pai, brigando com o pai, reclamando, sentindo falta de situação, pai ou mãe, né? Os pais. Você está preso naquele drama infantil. Você não está disponível para viver o agora. Então, o que ele quer dizer com isso? Porque a gente já ouve isso muitas vezes no termo da psicanálise e tal. Mas ele diz o seguinte, que existe um fator energético em que é passado de pai para filho, vocês vão ver aí como é que essa situação acontece, em que a gente reedita um sistema anterior para a gente curar. Então, não é só a minha necessidade daquele afeto que eu não tive, é toda uma carga do campo energético que, de alguma forma, nos dá a responsabilidade de fazer uma mudança. Então, não é nada fácil uma pessoa, uma criança, ela ficar extremamente livre para ser feliz. Não é assim que acontecem as coisas. Ela tem uma grande responsabilidade também de curar e claro que ela também herda, né? Assim como ela herda bens materiais, ela herda também um conteúdo incrível de sabedoria e de competência para as novas gerações. Então, ele diz assim, quem, no caso, é indisponível para ter relações afetivas? Quem ainda procura satisfazer no outro, no parceiro que vai encontrar, aspectos que não teve com a família de origem. Ou então, caso a pessoa queira demais, com muita veemência, ser para um dos cônjuges, o próximo cônjuge, o que um dos pais não teve. Então, por exemplo, digamos, eu vi meu pai sendo muito agressivo com minha mãe. Então, eu agora não vou nunca ser agressiva com essa mulher. E aí, o que acontece? Por exemplo, eu posso ser extremamente submisso a ela para ser diferente desse pai. Tanto em você ficar na falta, solicitante, pedinte daquele amor que você não teve, como tentando compensar determinada situação que você acha que já pode fazer diferente, como a gente ouve muito. Eu tive uma situação assim, eu vou fazer diferente. Todas essas implicações, elas nos tornam presa lá, porque vamos ter uma consciência que a gente vai fazer comparação. A constelação fala a boa consciência, que significa dizer a boa consciência não é aquela boa consciência, é uma consciência referente ao clã que a gente viveu. Então, se por um acaso um homem viu que os pais, por exemplo, o pai trai, ele vai trair também, independente daquilo ser bom ou não. Ele vai trair com muita calma, sem nenhum tipo de culpa. Por quê? Porque ele viveu aquilo naquela família. Tanto bater como por mais que ele, conscientemente agora, ele sinta que aquilo ali é errado. Então, a consciência, a boa consciência que ele fala, que é uma repetição de padrões, ela está intrínseca na gente. Quando é que ela deixa de existir? Quando a gente toma uma consciência, com letra maiúscula, do entendimento de o que está nos movendo internamente. Então, Bessel Helling fala de 5 círculos do amor, não é? Ele diz que existem movimentos que fazem com que você fica a depender da evolução, assim como a gente tem na psicanálise, né? A evolução de cada faixa etária.
e dessas faixas etárias trazendo determinado tipo de comportamento, influenciando na personalidade do indivíduo, na constelação familiar também. Determinado tipo de recorrência, de vivência que a pessoa teve naquele momento da vida, compromete demasiadamente a competência dela para ter ou não um parceiro futuro, né? Então, ele também divide essas 3 etapas, e a gente vai trabalhar aqui, até o pessoal que também divide assim dessa forma, nos 3 primeiros momentos. O primeiro, o segundo e o terceiro ciclo, ele está afeito à necessidade de compensação, à falta daquilo ali, as culpas, todas as questões relevantes ao passado, da infância, e você precisa passar por aquilo ali. Na constelação familiar, a gente diz que é a consciência individual e coletiva, a gente precisa dar uma limpada nisso aí, porque se a gente não consegue trabalhar aquelas questões envolvidas naquele momento familiar em que você está preso, na questão da disponibilidade, a gente não consegue passar para as 2 segundas últimas fases, a 4ª e a 5ª, que seria relacionada à competência para ser feliz, a competência para ver, a competência para construir felicidade, não é? E eu vou explicar no pessoal que também a gente fala isso, que é o primeiro nível, é o nível de purificação, e depois o nível de transformação. Não sei se em outras metodologias se fala assim, mas são divididas, a gente tem níveis de capacidade. Enquanto a gente não consegue desenvolver nossos conflitos pessoais, a gente não consegue transformar nada, porque estamos sempre projetando, transferindo situações do passado para o presente. Então, no primeiro momento, a criança não recebeu o amor dos pais como ela quer. Então, a gente já sabe que a criança, ela tem uma lembrança do amor, do que é a vida, antes de encarnar, antes de nascer. Então, ela tem uma lembrança do amor grandioso, né? A gente pode imaginar em que você pensa algo no plano espiritual e aquilo ali se materializa, não existe distância, não existe esse tipo de limites que tem no nível orgânico. Então, quando você nasce, e a gente sabe até, como Carla já ensinou aí para vocês, os coex de Groff, a gente tem vários traumas nos primeiros momentos de vida. Então, você imagina que, apesar dos pais serem extremamente maduros e competentes no nosso auxílio, nós já vamos nascer com determinadas exigências. E, como diz Freud, a neurose do abandono, nós vamos ter, sim, uma falta de uma maturidade, falta de uma carência interna do ser humano. Todos vamos ter, por mais que os pais tiverem esse tipo de competência. Então, nesse primeiro momento, ele tá feita em receber do outro. Eu não consigo receber. E quando você está nesse momento que ele não viu como os pais pôde dar esse amor, por mais que ele receba do parceiro, ele vai ficar na falta, porque aquele parceiro não pode nunca dar para ele o que os pais deram. Então, ele vai ficar um pedinte, até a gente trabalhou isso na aula de sistêmica aqui, ele vai ficar um pedinte do que ele não viveu, do que ele não recebeu. Ele está no passado. Não é? Então, é nesse momento que ele não está aberto para receber. Esse é o primeiro impossibilidade dele ter uma relação conjugal. Ele fica preso em não poder receber desse parceiro. Inclusive, se esse parceiro dá excessivamente, ele não é capaz de receber, porque ele tem uma fidelidade aos pais. Então, se for um parceiro muito bom, muito legal, ele nem gosta. A gente já vê isso na terapia, quem trabalha com terapia. A pessoa é ótima, mas a pessoa não tem tesão. O que é um tesão? O tesão é um link de que ele precisa ainda não viver no presente. Ele precisa reeditar naquela situação, aquela dor que a criança teve para conseguir se transformar. Então, vejam só. Quando a pessoa faz uma constelação, gente, e isso é muito importante que seja colocado, porque é sobre isso que um constelador faz, ele não vai mudar totalmente a vida da pessoa. Não existe uma coisa que a pessoa, depois que ela fez uma constelação, que ela se deu conta daquele aspecto, mudou totalmente ela. Não é assim a história. A história é, na constelação, ela vai conseguir entender
e ter acesso ao primeiro movimento que eu falei, que é o diagnóstico, ela entende. E depois, se o constelador for competente, vai levar ela para ter um nível de evolução, uma evolução da consciência espiritual. Porque pode também não. Mas quando consegue, porque é isso que o constelador faz, ele sabendo dessa teoria, ele tendo maior sensibilidade, ele conduz o campo energético para que a pessoa possa sair daquele estágio para o outro. Nesse momento, ele apreende que existe algo além daquele repeteco que ele está fazendo ali, que é muito melhor para ele, e ele pode entender. Ele entra nesse campo que não é mais da consciência de clã, da consciência de olho por olho, dente por dente, do que eu recebi, que eu preciso, e que eu preciso ficar lutando contra algo que eu não posso sentir a dor. Né? Que é o seguinte, quando você luta, quando você está com um marido, uma esposa, em que você está neste conflito com a pessoa, ela não está só desejosa, como é uma criança birrenta, só desejosa daquilo ali, não. Ela está morrendo de medo de sofrer, que é o nosso problema maior, é o medo. Né? É o contrário do amor, é o medo. Então, nós temos um medo incrível de sofrer. Então, quando você está com a outra pessoa, você está lutando para não sofrer. Então, você faz de tudo para a pessoa não manifestar um desejo, uma dor, algo que os pais fizeram com você. Mas é impossível, porque o nosso campo energético, o campo mórfico, e para a gente, quem trabalha com o pessoal, que a gente fala, é o inferior, nós temos uma parte energética que atrai o outro. É isso que acontece na constelação familiar. Através de neurônios que fica na parte frontal, na pré-frontal, na verdade, do cérebro, que tem uma função de espelho, ele vai espelhar o campo mórfico da outra pessoa. E o que acontece que está no campo mórfico da outra pessoa? A dor. O que a outra pessoa, a pessoa, eu aqui, sem querer, isso tudo a nível inconsciente, o que vamos fazer? Fazer com que aquela pessoa passe por aquela dor. Eu sou quase conduzida inconscientemente para fazer com que aquela pessoa passe por aquela dor. Por quê? Porque é da natureza da nossa vida nos transformar. Então, eu falo sempre nos meus grupos de pessoas que a gente nasce com um nível mínimo de consciência. Né? A gente nasce sem enxergar direito, amplia a nossa visão, que não chega, eu acho que nem chega a 10% da nossa visão, não sei nem se chega a 10% da audição. Nosso cérebro mesmo, nosso neocórtex, só 3%. Então, a gente fica muito limitado. Imagina naquela época lá, sem condição de falar enquanto criança. O que vai acontecer? Nós vamos, claro, até porque a gente não pode solicitar o que a gente quer. Vamos ter dificuldades de ter o que a gente deseja e a gente vai entender que as pessoas não amam a gente porque não dá o que a gente quer. Então, os traumas são construídos ali exatamente para que a gente crie um problema, crie uma dor e através da nossa maturidade a gente possa resolver, a gente possa olhar para aquilo e curar. E como é que o universo faz isso? O universo faz isso dando anjos provocadores, que são esses nossos companheiros, pessoas que estão próximas a gente, para mostrar a gente quais são os nossos problemas. E o que acontece? A gente vai sofrer. Então, o sofrimento é algo intrínseco do ser humano para que a gente possa ver a situação, porque enquanto a gente não está sentindo, se der tudo bem, a gente não sente. Através desse sentimento, essa percepção, a gente vai entender que aquilo ali é algo que a gente precisa olhar, focar e trabalhar. Agora, vejam, o que a constelação faz, então, se a gente está fadado a ter esse processo? A constelação mostra que existe uma outra possibilidade. A constelação mostra que esse fato que você está tendo, e você vê bem logo, você sente o campo. Quem pode sentir, cara, tem pessoas que também não conseguem sentir. Mas é verdade que aquilo ali é plasmado. Aquilo ali é plasmado no campo mórfico da pessoa, que tem uma nova ferramenta, tem um novo input, e ela pode trabalhar agora com essa nova ferramenta de transformação. Qual é? Não adianta eu solicitar de uma outra pessoa, porque a outra pessoa não vai me dar. Onde eu estou com isso? Isso é um problema lá atrás.
na constelação com a técnica, através de movimentos, tirando de lugar, botando em outros, falando determinado tipo de frases, você vai ampliar um pouquinho, porque quem é que vai dar essa ampliação? O constelador e o campo energético das pessoas que estarem ali, se for uma constelação com mais de uma pessoa. Ela vai dar, através dessa pessoa, e por isso que muitas vezes amigos não são indicados para fazer constelação, porque muitas vezes por estar envolvido naquele campo, não consegue fazer um nível mais alto de vibração energética. Porque precisa, naquele momento, fazer um nível maior de vibração energética para que a pessoa possa estar com aquele conteúdo dentro dela, absorvido. Quando ela for retornar para casa, ela tem uma lembrança do que aconteceu, mas não está nada transformado. Ela precisa, porque tem que ser o livre-arbítrio dela, ter consciência, trabalhar, lembrar que aquilo ali existe. Claro que vai mudar alguma coisa, o campo energético vai mudar em vários níveis, não é verdade? Nível energético, mas ele precisa sim materializar até nós, através do nosso campo de conexão de pensamento, não é verdade? Mas é um recurso maravilhoso. Então, esse é o primeiro movimento, né? O movimento de dar e receber, que se dá na criança. Um outro movimento, até aí alguma dúvida? Teve alguma dúvida, Carla? Bom, qualquer dúvida, Carla entra em ação. Alguma dúvida, Carla? É possível trazer uma definição de campo mórfico? Gente, eu não vou me deter muito nisso aí, não, porque tem muita coisa na internet, tá bom? Muita coisa na internet. Um alemão, Sheldrake, eu nunca sei o nome desse homem. Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake. Exatamente. Ele, inclusive, ele é um físico quântico, ele criou essa teoria, não o que acontece, ele criou um entendimento disso. Inclusive, o próprio Bess Hellinger já trabalhava com isso, já trabalhava com constelação e não usava essa metodologia, essa nomenclatura. Aí o que aconteceu foi que ele, descobrindo que o que existia, ele levou a Bess Hellinger e falou assim, olha, o que você está fazendo tem uma explicação na física quântica, que é o campo energético onde está ali plasmado todas as informações. Então, vários teóricos depois desse alemão aí, ele também trabalhava, criou uma coisa muito parecida. Aqui a gente tem Humberto Maturana na terapia sistêmica também, que falava desse campo energético. Então, imagine assim, temos um microcosmo em que tem fauna e flora ali, e eles têm informações a respeito do ambiente ali, tá certo? Se você coloca um bichinho, como se ele soubesse onde é que tem comida, onde é que tem determinado tipo de como ele vai sobreviver, o que ele vai ter de fazer, como ele aprendesse de alguma forma o mecanismo daquele sistema, não é? E então ele disse o seguinte, que assim também é na família. Na família, a pessoa tem uma informação, e ele diz que até a terceira geração para cima, a terceira geração para baixo, você tem uma implicação maior, porque nós somos conectados com o ad infinito, né? Mas nesses níveis para cima e para baixo, de 3 gerações, a gente teria uma certa sensibilidade maior. E nesses níveis, o que aconteceu? Qualquer situação que uma pessoa violou alguma lei espiritual dentro naquele momento, ou excluiu, ou não teve capacidade de dar de forma adequada e recebeu mais, matou alguém, teve algum tipo de aborto, qualquer situação dessa. Aquele campo ali fica maculado. E a terceira geração, até a terceira geração, mesmo que a pessoa, mesmo que o indivíduo não conheça o que aconteceu naquele momento, ele vem reparar aquela situação que foi maculada naquele campo. Por quê? Porque o indivíduo ele tem uma preponderância menor do que a família. A família tem uma preponderância em termos de poder, de necessidade de ser curada. E aí, a gente, como indivíduo, a gente, por amor, vem curar essa família, né? Então, o campo mórfico,
ele é um campo energético do clã, da família, temos um campo energético maior ainda do Estado, de várias cada vez maior, né? Tem campos, naquele campo tem leis próprias, tem princípios, na verdade, a gente já ouviu falar muito disso, por exemplo, o campo terráqueo, terreno nosso, para os indivíduos é de dualidade. A gente trabalha muito com a dualidade, bom, mal, morte, vida, noite, dia, e a gente trabalha muito com isso. Então, a gente se sente bem ou mal. No trabalho dessa consciência universal, a gente procura ir além disso, do bem e do mal. Na verdade, mas esse é o nosso problema, o nosso conflito. Então, voltando, quando a gente trabalha com o indivíduo na constelação, nesse primeiro círculo, primeiro nível, é com questões relacionadas à primeira infância, que ele não recebeu de forma adequada. Ele achou que aquilo ali não foi adequado. A criança não recebeu. A mãe pode estar indisponível. Como é que uma mãe está indisponível, por exemplo? Que a gente fala do amor interrompido. A mãe pode ter que trabalhar naquele momento e não deu para ele o que tinha que dar. Teve uma doença. E naquele momento a mãe realmente não pode dar esse amor. Ficou uma lacuna. Então, ele busca aquilo ali. Então, a pessoa madura, ela tendo esse mapa de que eu repito situações em que eu não aceito o amor que o outro está me dando, aquilo ali está pouco, aquilo ali não está, eu nunca estou satisfeita. Ela teve uma dificuldade naquele primeiro ciclo. A pessoa madura, ela tenta observar aonde é que ela repete isso. Com a constelação, ela muitas vezes ela percebe aquilo ali. Então, é como se ela lembrasse, é aquilo ali que eu sei que existe. O problema não está com o outro, o problema está comigo. E aí eu vou fazer o quê? Trabalhos para que eu possa entender aquilo, porque só através da consciência eu posso, através de um trabalho terapêutico, por exemplo, através de outros tipos de abordagem que você quiser, meditação, tal, para que você possa estar entendendo como é que aquela engrenagem está presa na sua mente. Porque ela fica presa por algum nível, né? De prazer, de repetição de sistema. Então, ele fica preso. Então, você tem que notar que aquilo ali é um problema meu, e eu vou lá tentar recorrigir e não procurar pessoas e situações para que eu sane aquilo ali, porque não vai ser sanado. Então, o outro ciclo é um ciclo que se dá na infância e juventude. O que acontece nesse período? Os jovens, eles já entendem que o que é certo, o que é errado. Eles entendem, eles já sabem, por muito tempo de observação dos pais, onde é que aquela pessoa, onde tem uma imaturidade ali, que eles podem acessar, ferir e receber. Então, esse movimento é um movimento cíclico, que, na verdade, os pais não dão para os filhos, porque também não teve. Você vê como é que isso é aplicado? Eles não recebem, e aí os filhos ficam com muita raiva, criticam e reclamam desse pai aqui. Olha, eu queria que você fosse, você não está dando, tá. Só que eles não sabem como dar. Como é que se dá essa coisa da consciência coletiva, ainda no nível ainda mais baixo? Quando os pais veem que os filhos estão reclamando deles e eles não podem dar, eles vão se lembrar dos pais lá atrás. Poxa, é verdade. Eu também solicitei isso, só agora eu entendo meu pai. Só que é um nível ainda de que aí ele também não dá e ele vai ter um lampejo, como eu falei na técnica, a gente tem essa frase, inclusive, agora eu entendo, eu aceito o que você pode me dar, porque nesse momento você aceita o que você recebeu lá de seus pais, mas geralmente vem através de um conflito, que não deveria, na verdade. Então, a capacidade que você tem de aceitar o que você recebeu faz parte desse movimento aqui, ó, da segunda geração, que deu, da segunda geração, não, na segunda infância, né, na adolescência. E é necessário que isso exista para que a gente corrija, mas se o jovem busca no parceiro algo em que, naquele momento, não foi dado pelos pais, novamente, ele de novo está recriando uma situação, né? E muitas vezes os adolescentes, eles querem sair eles precisam sair, né, quando chega a 18, 19 anos, e organicamente o movimento eu fico crítico, eu fico extremamente crítico.
Por quê? Porque nesse momento eu posso me afastar dos pais. Porque, veja, gente, como a gente está falando aqui, apesar de eu ter essa raiva do meu pai, eu tenho muita vontade de corrigi-los. A qualquer movimento, você vê festinhas familiares, você não precisaria trazer um problema daquela natureza, daquela ordem para aquele momento, mas é quase impossível você não chegar e falar sobre aquela situação, como aquela situação lhe move. Você tem uma vontade de corrigir, é uma energia que tem ali, entende? Assim também é com o membro que você casa, você tem vontade de comparar aquela situação e você recria novamente. Então imaginem que o jovem ele recebe dos pais e ele vê também que eles não podem dar o quanto que os pais dão. Eles sabem lá internamente também que eles têm vontade de se unir, que eles têm vontade de ter aquele amor mais próximo. O que é que eles fazem? Eles fazem assim, eu não recebo de você. Você vê pais adolescentes têm muito desejo de dar para os filhos, muito desejo. Poxa, eu quero conversar com eles, eu dou tudo que eles querem e eles não aceitam. E se aceita e desqualifica. Mas você não deu isso aqui, pequenininho. Por quê? Porque se ele sabe, já mais de forma madura, que se ele receber, ele vai ter de dar. E ele sabe que ele dá menos, e ele não quer dar também. Então, é um movimento que acontece nesse momento da vida, que é levado o tempo inteiro para os casais. Por quê? Porque fica uma competição incrível entre o dar e receber nesse momento com os novos parceiros. Eles ficam querendo dar para ter poder, jogos de poder, na é verdade, porque também muitas vezes tem uma relação com os pais, que é uma relação de tomar o lugar, agora já que eu fiquei grande, o lugar do meu pai, porque eu vejo que ele não trata minha mãe de forma adequada, e aí eu tomo o lugar da minha mãe. A gente vê muito isso sobre filhinhos de papai, filhinhos de mamãe. Esse é o momento em que tiveram conflito com a adolescência, porque os filhinhos de papai, filhos da mamãe, na verdade, eles ficam muito sendo sedutores com mulheres, né? Eles adoram as mulheres, eles querem ser vistos através do olhar feminino. Como eles, na época da adolescência, eles buscavam o olhar dessa mãe. Então, ele também nunca se satisfaz com mulher nenhuma. Por quê? Porque eles ainda estão presos lá no passado. Quem dá para o rapaz, para o homem, um senso de que ele é visto, ele está em ordem, é o pai. E quem dá para a mulher é a mãe. Então, muitas vezes, essa mãe, essa mulher que fica muito crítica com a mãe, ela critica muito a mãe, ela acha que a mãe não foi competente o suficiente, quer olhar esse homem, ela fica também muito sedenta da sensualidade, muitas vezes, para buscar homens fora daquele âmbito familiar de origem. Por quê? Porque ela está buscando o olhar do pai. E para a mulher, ela tem de ter um olhar da mãe, ela tem de reconhecer essa mãe. Então, o mapa da constelação vai mostrar esses mecanismos. Na hora da técnica, isso vai aparecer. E a pessoa entende, meu Deus, olha como eu busco meu pai. Olha, essa informação não é como se fosse informação que está dando aula aqui, não. Como a gente está trabalhando muito sensivelmente em campo, os movimentos são bastante lentos, é uma situação em que você percebe com outro nível sensorial, aquilo ganha um sentido e ganha uma informação para que você possa, inclusive, ter desejo de que quando você estiver em outra situação, manifestando aquela reação emocional de querer seduzir a mulher, por exemplo, não se satisfazer com um homem só, seduzir outros, porque também busca, eu tenho muito poder como um homem tem, ela se lembrar que o que está motivando ela a fazer aquilo ali. Porque o que faz com que a gente saia de padrões repetitivos é a consciência que a gente tem daquilo. A constelação familiar, ela lhe dá, sim, um nível de consciência espiritual, mas existem vários níveis, na verdade, o nível intelectual, através das crenças, e muitos outros, né, que a gente sabe que existe. Então, o que é que eu quero falar mais? Até então, alguma dúvida aí, Carla? Tranquilo, Aline. É, Vou passar aqui se tem alguma coisa.
Então, Tá tranquilo. Então, na segunda, o jovem, como é que ele pode sair de casa de forma tranquila, sem precisar romper com os pais? Porque geralmente sempre tem uma ruptura quando está muito vinculado. E eles ainda estão precisando, né? Estão lutando, como eu falei para vocês. Quando eles encontram um emprego, que eles se satisfazem, ou quando eles encontram uma profissão, ou quando eles agora podem dar o que ele recebeu dos pais para outra pessoa. No momento em que, para a comunidade, ele fazendo bem, como se ele tivesse dando o que se recebe, né? Então, você dando o amor, dando o que você vai ter uma libertação disso aqui. Então, a forma que os jovens têm de poder sair de casa de uma forma tranquila é a capacidade de que eles podem levar o que recebeu. Como é que eles levam o que recebeu? Exatamente sem reclamar tanto, sem ter aquela falta, porque se tiver a falta, ela vai estar presa nos jogos anteriores. Entendeu? Então, isso é estar disponível para a constelação familiar. É poder dar e receber. Então, quando você fala determinadas frases, por exemplo, eu tomo o que foi dado, eu recebo, eu tenho consciência de que o que eu recebi naquela família, que eu escolhi para nascer, porque eu escolhi para nascer naquela família, tá? Eu escolhi reeditar um trauma, uma situação específica de dor, para eu poder fazer minha tarefa espiritual, que é limpar aquilo ali, no caso, transformar, no caso, eu ser responsável. Então, a minha felicidade é eu que tenho de buscar. Eu não posso querer que o outro me cure daquilo ali. Inclusive, porque eu só vou poder me curar se eu não tiver medo de sentir a dor infantil. Por quê, gente? Porque a dor infantil é de fundamental importância. Ali tem toda uma história que foi ali construída na criança. Ela era imatura, ela era incompetente, não tinha ferramenta. Então, ela agora é aquilo que move ainda, não o neocórtex, o sistema límbico da criança, que está ali, que teve todas aquelas emoções, informações, e que ela precisa, através da dinâmica apresentada em loco com o outro, se manifestar. Então, é nesse momento que isso se manifesta. E aí, naquele lugar ali, eu opto deliberadamente, como diz Noraci, eu opto deliberadamente para que eu possa mudar aquilo ali. Eu posso, sim, transformar aquela situação, tá certo? Mas eu tenho de querer. Mas o meu impulso original vai ser voltar à dor, voltar e reeditar aquilo ali. E ela vai vir. Mas eu opto por não fazer aquilo ali, naquele momento, porque eu tenho uma consciência, tá bom? Então, é essa parte. O que pede para você comentar, no caso dos adultos que não conseguem sair da casa dos pais, sem nem manter relacionamentos sérios. Então, foi exatamente isso que eu falei. Para a Beth Helen, para as constelações familiares, essas pessoas, elas estão presas a situações parentais, familiares, da família de origem. Elas querem, por exemplo, ser melhores do que o pai ou a mãe, por causa dessa dor que ela teve lá atrás. Então, o que acontece? Ela teve uma dor, digamos, ela não recebeu dessa mãe porque a mãe estava viajando, porque a mãe teve uma doença, uma situação desse nível. Ou do pai, claro, dos dois. A mãe é responsável pela felicidade. A gente vai ver essa parte, que é os últimos 2 ciclos. Essa pessoa, ela não teve essa situação como ele queria, tá bom? Como ele queria, não é que ele não teve da forma que essa alma que estava encarnada naquela família quis. Ele fica lutando para ter aquilo daquela forma. É uma criança que está ali, sem capacidade de ver a realidade que vem. Ele não está disponível para uma coisa nova. Porque qualquer conflito, qualquer situação que ele venha, ele recebe, ele tem uma lembrança do conflito interior, ele não se torna competente para aquilo. Aí o que acontece? Ele precisa que aquele pai ou aquela mãe continue dando para ele, como uma forma de compensação daquela primeira infância que não teve. Na constelação familiar, e é bem interessante, você mexe, você coloca
você muda, se for presencial, você muda os personagens, se for com bonecos, e por isso que pode sim a gente fazer o trabalho online, você muda a posição e você faz com que a pessoa se sinta no campo mórfico do pai e da mãe. E ele faz ali um primeiro movimento de selar aquela união, aceitando o que recebeu. E aquilo fica no campo energético. Como aquilo fica no campo energético, e eu sempre falo na constelação, é como se você tivesse um espelho. Quando você quebra o espelho, você não vê várias partinhas, no espelho não tem várias partes do todo. Então, imagine só que várias áreas da sua vida representam aquele pedacinho do espelho refratário ali. Em que quando você, na constelação familiar, faz um movimento em que ele possa ter consciência de um novo tipo de comunicação, um novo tipo de aceitação, vai mexer em várias áreas da vida, familiar, profissional, orgânica. Ele não vai estar mais no passado, ele vai sair do passado e ir para frente, para um outro movimento. Agora, ele precisa sustentar aquela mudança que ele ocorreu. Por quê? Porque ele teve um movimento de transformação, de entendimento em um nível mais alto energético, só que ele vai precisar fazer com todo aquele lixo que venha, porque vai vir, é um lixo que está aí, e é preciso que a gente limpe, que a gente se transforme aquele conteúdo, na hora que aparecer, ele não repita, ele tenha vontade de fazer um movimento diferente. Então, as pessoas que não conseguem arranjar emprego, as pessoas que não conseguem casar, segundo o Besserhelli, por isso que eu falei desde o início que a constelação, ela fala no nível energético. É uma linha, é um recorte. Tem várias outras situações, porque uma pessoa não consegue se casar. Vamos imaginar assim, uma pessoa que tenha um comprometimento neurológico. Ela não tem competência para se casar, isso não tem a ver com a constelação, né? Diretamente pelo menos. Mas o que está falando que entre várias situações orgânicas, mental, financeira, seja o que for, que a gente pode ver, existe uma ligação no campo mórfico, uma ligação em que a gente fica presa a situações do passado. Ou nossos avós tiveram situações, por exemplo, no livro ele fala bem assim, uma pessoa que foi morta, por exemplo, um membro da família dos meus avós matou alguém, né? Quem é que faz parte do campo mórfico daquela família? Pessoas que nasceram naquela linhagem, mas pessoas que os meus antepassados fizeram mal, tiraram ou prejudicaram financeiramente, ou tiraram a vida de alguém. Aquela pessoa entra naquele campo energético, daquela alma grupo. A gente quem trabalha com a questão de entendimento de evolução espiritual pode saber. Os seres encarnam como alma grupo. E nessa questão de alma grupo, todos os dramas que aconteceram naquelas famílias, quem vai entrando naquele momento e que são atraídas para aquele campo, faz parte daquele campo. Então, caso aconteça algum nível de macular aquele momento lá longe, ele vai novamente receber um input, receber uma informação para que agora ele possa fazer diferente. Então, ele vai sentir, por exemplo, eu até já tive uma vivência em que uma das pessoas foi molestada. A situação era uma situação assim, que a família tinha uma grande... Era dono daquela cidade toda, naquela época que era uma fazenda, na verdade, e uma das pessoas saíram, o pai dessa pessoa não aceitou que ela fosse embora com o homem que ela tinha escolhido, naquela época, que se chamava Cacheiro Viajante, ela dizia. Então, ela não foi, e ela foi morar em outro lugar, e ela ficou, essa pessoa que foi morar em outro lugar, ela sofreu muito financeiramente, enquanto os irmãos tiveram condição, e ela ficou sem aquilo por muitos anos. Quando ela faleceu, os filhos voltaram, ou ela bem velhinha, voltou para morar com as outras irmãs e tal, e nesse momento, aquela fazenda, aquele ambiente já virou uma cidade e estava com uma questão com a prefeitura, porque várias
casas foram construídas e teria, no caso, uma verba para receber da prefeitura como indenização. Aí, o neto dessa pessoa que estava lá entrou na justiça, ou vendeu, não, acho que ele vendeu tudo que passou por cima dos primos, das pessoas, e reivindicou, não, acho que ele pegou mesmo, foi isso aí, não estava me lembrando como foi. Ele vendeu e pegou o dinheiro da família. Então, você imagina assim, ele está errado porque ele passou por cima daquilo ali, mas a verdade o que aconteceu é uma forma de compensação, porque o dinheiro era daquela pessoa que não teve. E aí um membro da família fica como se, que vem depois, fica como se forçado a tomar determinadas situações, sabe? Para uma forma de compensar. Isso é uma maldição, veja só, não é uma maldição. E essa é a maturidade. A gente entender que a gente pode aceitar a vida como ela é. A gente aceita que a gente está aqui para aprendizagem. E que o que aconteceu no passado, aconteceu, eu não vou poder agora, apesar de eu ter vontade, por exemplo, como esse rapaz, de passar na frente e vender, porque ele vai ter essa vontade, ele pode dizer, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque isso não procede, não é dessa forma, eu vou ver uma outra forma mais madura de lutar pelos meus direitos, de integrar valores novos dentro da nossa sociedade, não é verdade? Então, é basicamente isso aí. Eu não sei se eu expliquei alguma novidade aí, se eu expliquei essa situação. Não? Ele diz assim... Tá certo, Aline, tá ótimo, explicou. Que é quase impossível... Respondido. É quase impossível a pessoa... Ele diz assim, é quase impossível a pessoa... sair desse drama se ela ainda estiver presa nessa questão. Então, na constelação familiar, você faz movimentos de abrir mão daquela luta que está lá dentro da criança, querer isso, né? Apesar de voltar, né? Então, é isso. A respeito também do terceiro ciclo, que também é um movimento em que se deu nesses primeiros 2 momentos da infância, ele vai estar feito muito a transição, porque agora vai estar no movimento de poder. O SL fala o seguinte, que a gente precisa dar e receber de forma igual, que é a lei do equilíbrio. Mas, vejam, é mais importante você receber, saber receber, do que dar. Porque quando você dá para alguém, você fica numa situação privilegiada. Toda pessoa que dá, ele de alguma forma, ele conduz, ele manipula, porque ele quer receber alguma coisa, se ele não tiver consciência. Então, ele diz o seguinte, Bertelli, que não é só importante você estar no equilíbrio entre dar para o outro e receber, e o outro lhe dar igual. O que vai lhe fazer feliz, o que vai lhe fazer mais competente é a capacidade que você tem de receber. Então, você só pode dar o que você recebe bem dentro de você. Se você não recebe aquilo, mas você dá com uma forma de ser superior a outra pessoa, ou dá ainda presa no passado, como eu sou essa pessoa melhor, eu sou alguém melhor para dar, porque foi meus pais e tal, e posso dar para minha mulher o que meu pai não deu para minha mãe. Nesse lugar, eu não recebi direito, eu não recebi com consciência o que eles viveram, o que eles receberam. O que acontece? Eu vou exigir demais do outro, né? Então, a gente fala na constelação que é um movimento mais ou menos assim, para que o amor dê certo, né? Até no livro dele, quando essa pessoa está recebendo mais, essa pessoa que está aqui, ela fica muito desejosa de ter, de retribuir, porque ela fica se sentindo, essa pessoa que está aqui, ainda um pouco refém, porque essa pessoa fica em um nível mais, essa aqui fica no nível desvantajoso, essa aqui fica no nível vantajoso. Aí, para que esse amor flua, essa pessoa agora vai dar amor para essa. Ou alguma coisa através da manifestação. Ela vai dar algo maior do que essa pessoa recebeu. E aí essa pessoa aqui agora vai ficar de novo numa situação desconfortável e vai dar mais. E aí o amor vai cada vez mais florescendo. Ele diz o seguinte, no movimento inverso, para que o amor não dê certo, a situação é o contrário.
Então, por exemplo, assim, essa pessoa aqui, digamos, fez uma maldade com a outra. Essa que ficou nesse lugar, ela tem vontade agora de fazer uma coisa pior, né? Então, geralmente, quando um casal que trai, ou a pessoa que tem aqui, na maioria das vezes, tem vontade de fazer algum tipo de maldade pior para esse. E aí faz, e aí esse aqui agora também não aceita o que ele fez, e aí o amor tende a não dar certo. Então, o que é que ele diz? Você faz uma maldade. Essa pessoa aqui tem também de fazer uma maldade, porque além de dar e receber, é igual. Tanto para dar o que for bom ou ruim também. Você também tem de fazer uma maldadezinha. Só que por amor a essa pessoa, você faz uma maldade menor. E essa pessoa vai ficar tão chateada, vai fazer uma maldadinha pequena e a outra, e aí agora eles se equilibram, e aí agora eles vão poder fazer um movimento de crescimento de novo junto. Como é isso? Para eu dar um exemplo na prática, eu tenho um casal em que ele traiu ela. No caso, essa é a pessoa, no caso, que ele traiu, e eles resolveram não se separar. Mas ela ficou em um lugar superior a ele. Se você imaginar como essa pessoa, porque ele está em um lugar superior a ela, maltratava essa criatura, e ficou por muitos anos, maltratava ele. Por quê? Porque ele fez uma coisa ruim, mas agora ela está no nível, não está no nível de igualdade. Ela não pode dar amor, porque ele fez determinada situação. Então, esse movimento de dar e receber, ele é de fundamental importância para que a gente possa ter uma relação saudável com os outros, com os nossos parceiros. E receber do outro, seja o que for, é de fundamental importância para que eu possa estar feliz. Porque se o meu desejo de receber for maior do que o que eu posso dar, eu estou de novo revivendo uma situação infantil. Eu não estou sendo uma pessoa madura. Podem ver? E se eu tiver, a gente fala até na terapia transacional, o ego pai e o ego filho. Então, o ego pai é essa pessoa que está no nível de sempre querer dar. Mas ele está preso lá no passado das complicações familiares, porque ele só sente felicidade em dar. E onde é que ele estava? Onde aconteceu isso? Que ele ficou nesse lugar de dar? Ele ficou no lugar de ficar no lugar do pai. Então, tem técnicas, tem movimentos na constelação que você coloca aquela pessoa no lugar do pai e coloca ele sendo maior, e depois você coloca ele sendo no lugar do filho, e ele dizendo, eu sou pequeno. Então, essa situação de ser pequeno e ser grande tem a ver com essa estrutura de caráter também que a pessoa constrói a depender desse campo energético. Então, o campo energético, ele forma a substância da alma, ele forma a nossa personalidade, ele forma a nossa estrutura de defesa. Entende, gente? Então, não é uma coisa que vai mudar de uma hora para outra, mas vai dar um nível de entendimento impressionante, porque nessa técnica a pessoa sente o campo. Não é só uma terapia que leva anos você trabalhando, falando aquilo ali. E realmente faz parte, é importante, você precisa ver. Mas com poucas sessões de constelação familiar, e eu acho que é por isso que teve tanto sucesso, você consegue ver esse movimento que você, naquele momento, fez uma lei espiritual. Porque as outras, olha, eu faço sempre constelação fechada, que é uma constelação em que a pessoa que me procura não fala qual é o problema. E todas as pessoas que estão sendo representantes, elas seguem o fluxo das sensações, né, que estão acontecendo ali. E fala, é bem notório a criança quer ser superior ao pai naquele momento. Você vê que não está só afeita a uma estrutura de caráter, uma estrutura da personalidade. O campo energético é percebido. O pai se sente extremamente menor do que o filho. Então, quando o pai se sente menor do que o filho maior, ele está infringindo uma lei espiritual. E o que é que vai acontecer? Ele não tem condição de ter sucesso na vida. Ele está infringindo. Naquele campo daquela família, ele consegue ter esse lugar. Mas na vida, pela culpa, porque ele está infringindo uma lei espiritual, ele não consegue ter. Então, existe uma compensação da consciência coletiva, que é assim, se você não dá, você não vai ter. Então, você abre mão naquele momento. E aí é como se abrisse um espaço em que ali tem um pouco de energia, tem um pouco de vitalidade. E impressionante, as pessoas, então, de repente pintam um emprego mesmo, de repente pintam alguma coisa. Ele não vai sustentar se ele não conseguir
fazer todo o movimento que a gente está falando. Mas é verdade que muda um espectro desse espelhinho que eu falei que é quebrado ali, tá? Então, os outros 2 ciclos, que são o 4º e o 5º, tem a ver com a consciência de ser feliz. Como eu falei para vocês também, o Facebook fala isso. Você pode ter tudo que você quiser, mas ser feliz com aquilo que você tem é outra história. É uma competência de perceber, é a capacidade que você tem de ver algo que você não viu. É uma estrutura muito mais madura. É uma estrutura que você se individualiza, tem uma individuação da sua família de origem, mas você está vinculadíssima com o outro movimento que você não foi estruturado, que é o seu ego, para ver algo, para ser feliz. Esse estado de ser feliz é uma competência que é aprendida, tá? Então, não é uma coisa que vem com o momento em que você se purifica e você tira toda, ou como puder, a carga da sua família de origem. Você agora tem de ter competência para ser feliz. Então, BCL fala o seguinte, que você só vai poder ser feliz nas relações. Sozinho, você não consegue ter essa felicidade. Porque é fundamental que você exercite a sua doação. Exercite a sua disponibilidade de abrir mão do que você é. E isso, ele diz assim, o PPCL fala, a gente ouve e a gente pode também ampliar, como eu falei, os nossos horizontes, para a gente não ficar muito preso àquilo ali. Mas o que é que ele diz? Ele diz que a felicidade vem da mãe. A mãe tem algo que é muito mais prioritário do que o pai, porque foi da mãe que a gente veio ouvir. Então, no momento que a gente aceita a mãe, a gente aceita a felicidade. Se a gente também se sente inferior demais à mãe, porque a gente não consegue se tomar a mãe, ver aspectos da mãe na gente, mas de uma forma, não que a gente é menor, ver só, sentir ela. Porque quando você está ou mais para lá ou mais para cá, você não está no centro, né? Tanto você está no ego forte, quando você está no ego fraco, você está numa máscara, você está no instituto de defesa, você não está no seu real. Então, quando você está no seu eu real, você está tomando aquilo que você teve, que você viu. Nesse momento, você é capaz de saber o que é que você de fato quer. Você saber o que de fato você pode construir. Na verdade, pode. Então, a felicidade está afeita à capacidade de você amar. Então, tem muitas pessoas que conseguem dizer, eu tenho problemas com minha mãe, mas mesmo assim minha vida é muito feliz. Pode ser, eles podem até dizer que tem problemas a nível consciente, mas talvez eles estejam até com um pouco problema a nível inconsciente, sabe? Eles estejam até sabendo lidar com isso de forma mais adequada. Pelo menos é o que eu vejo. E pessoas que se dizem muito bem com as mães têm dificuldades imensas de se relacionar com outras pessoas. E aí a gente se pergunta por quê, não é? Então, é esse nível que pode ser, que pode não ser com a mãe, tá? Pode ser a mãe exatamente da família de origem. Pode ser que a mãe tenha um problema com a avó dela, no caso, a mãe com a mãe dela. Se essa mãe tem um problema com a mãe dela, imagine só, maculou o seu campo. E aí agora você vai ter dificuldade de se relacionar com a outra pessoa. E que você, por amor a essa mãe, vai se auto-observar, vai fazer um trabalho de purificação, de transformação e vai melhorar o campo. Entende, gente? Então, esse trabalho de BSR é um trabalho lindo, porque ele diz o seguinte, você serve ao campo energético por amor. É por amor, apesar de a gente estar inconsciente, que a gente vem corrigir esse campo energético. É muito legal. A filosofia da constelação familiar, essa é uma aplicada às relações, né? Mas tem aplicada a muitas outras coisas, aplicada à questão financeira, a questão com o divino. E a gente entende que a gente é através do receber mais do que dar, através do honrar o outro mais do que ser aplaudido, através dessa situação que São Francisco disse tantas vezes, né, que é dando que se recebe, a gente pode entender o amor que permeia toda a nossa família, sabe? Agora, é claro que não pode ser através de um nível de uma
como se fosse assim, vocês podem imaginar, eu vejo isso na constelação, e algumas pessoas que constelam, como se fosse assim, já que é assim que funciona, a gente já tem esse mapa, então vamos fazer lá, bota o pai lá, honra o pai, eu boto o pai pequeno, pai... Não é assim, desse jeito não funciona, tá? Você tem de abrir um campo energético. A pessoa que está trabalhando daquela forma, que está conduzindo o campo energético, ela pode sim trabalhar, mas ela tem de estar em um nível de conexão muito grande com ela própria, para poder abrir esse campo, para poder fazer esse trabalho. Não é fácil. Eu fiz 2 formações em constelação familiar. A primeira vez que eu me formei, eu tenho 10 ou 12 anos, foi a segunda turma de constelação daqui de Salvador, com esses alemães. E eu demorei muito tempo para constelar, para fazer constelação. Se vocês me pediam, eu não me achava pronta para fazer aquilo ali. Eu não me achava pronta, apesar de já ter anos de clínica. Aquilo ali, abrir um campo, é muito difícil. Eu ainda achava que não tinha condição. E aí depois fui professora de algumas turmas, formei algumas pessoas, e ainda me sentia, fui fazer um outro trabalho lá em João Pessoa, com uma pessoa muito legal, uma freira, que também trabalha com SE, para sentir bem o campo. Ela fazia muito exercício com a gente de campo, né, gente? Para que você possa entender e ancorar um campo mais sutil para que possa existir a transformação naquele momento. Então, já ampliando o que a gente vai conversar, peraí, Carla, tem alguma novidade aí, Carla? Você queira que os meninos perguntaram? Bom, então, se tiver... Tem um comentário aqui interessante, eu falando com o microfone desligado, sobre emaranhamento de Reinaldo, né? Compreendi que o emaranhamento permanece no ciclo vicioso da árvore genealógica até que um membro da família tome consciência do que precisa ser reparado no seu sistema e permita-se dizer sim a tudo do jeito que foi, sem julgamentos e perceber a oportunidade de fazer diferente. Exatamente. O emaranhamento também é um conceito que a constelação familiar utiliza, terapia sistêmica também utiliza, é em que você toma o lugar de outro membro da família para manifestar aquilo ali. Então, digamos, meu pai maltratava minha mãe e eu agora tomo uma situação de não poder ser maltratada por nenhum homem, mas eu fico nesse lugar e atraio aquela situação. Eu tenho agora na clínica, fazendo terapia de casal, uma pessoa em que o marido dela traía muito, não, o pai dela traía muito a mãe dela, inclusive era uma pessoa que teve filho fora do casamento, filho novo e tal, apesar de ser um senhor, e ela via isso, né? E agora o marido fez a mesma coisa com ela, né? E ela disse assim para mim que, em uma das sessões, ela falou assim, como é que você acha que essa situação lhe comprometeu, essa situação do seu pai mentir para você, de você ter sido enganada por esse homem, porque ela tomava muitas dores da mãe dela. Tomava muitas dores. Ela era uma família de 3 filhas e ela sempre tomou mais do que as outras 2 o lugar da mãe. Você vê como é que isso acontece. De forma tão veemente, brigava com o pai, ela dizia que nunca ia passar por aquilo. O que aconteceu? O marido traiu ela, ficou 1 ano traindo ela. E ela sabia e tentava e tal. E até que aconteceu uma coisa muito, muito, muito grave, que era impossível ele não ser desmascarado naquela situação. E eles romperam e aí fizeram terapia e voltaram. Mas a gente está conversando sobre essa situação agora, atual. E aí ela diz assim, eu nunca tive problema com trauma com isso, essa situação de meu pai mentir para minha mãe. Inclusive, eu sempre acreditei que meu pai, sempre acreditei no meu marido, quando ele falava, eu tentava acreditar, apesar de ser uma pessoa bem eloquente, eu tentava acreditar nisso. Aí você vê uma coisa, gente, aquela dor é uma dor tão grande para a pessoa que ela macula a percepção dela. Ela pode ver mentiras em todo mundo, ou aquela dor com uma defesa, e aí ninguém vai me fazer isso, ou então a situação aparece como algo evidente, mas é tão doloroso que eu não posso ver. Nesse lugar é um emaranhamento. Ela não está presente na relação, ela está lá no passado. Tendo salvando o que ela
o que ela viu a mãe, né? A mãe nela. Ela está incorporando essa mulher que não pode ser traída, né? Aí ela diz assim, eu voltei para esse casamento porque porque eu vi que eu posso sair e voltar. Você vê, né? Então, quando ela começa a se diferenciar dessa família, romper esse emaranhamento, ela consegue ter um recurso para dizer assim, eu vou lá de novo e vou fazer de novo, vou ver se é diferente, se eu posso conviver com isso. Porque ela disse, nem me incomodava se ele traísse, mas que não me falasse tão abertamente. Você vê? Então, isso talvez não fosse para ela um problema tão grande, mas como ele fez igual ao pai, passou a ser uma coisa muito, muito dolorosa. Né? Então, está aí numa consciência ainda muito infantil. Então, alguma outra pergunta? Tem uma outra pergunta, assim, de Roberta. Roberta, eu vou pedir para você abrir o microfone e você fazer essa sua pergunta, por favor. Oi, Aline, Roberta boa tarde. Freitas. Oi, Roberta. Eu também sou consteladora, né? E aí eu tenho um monitoramento em relação às novas, tenho tido esse monitoramento em relação à atualização do que está acontecendo através da Regni Shu. E eles falam muito que as novas constelações, nesse momento, elas são a nível de espírito. A gente aprendeu a nível de alma, e agora a nível de espírito, que quase não se existe fala. Se tiver, é apenas uma fala ou duas que é dita pela própria pessoa que está sendo constelada. Aí eu queria saber, o que é que você acha em relação a isso? Se você está colocando... Olha, é como eu estou te dizendo, eu acho que a constelação, ela trabalha em vários campos, entende? Ela trabalha em vários campos. Pode sim, só com o movimento do campo, as pessoas se moverem. Assim, Roberta, o que é que eu posso te dizer, tá? Como eu falei no início, não sei se você estava aqui. A constelação familiar, assim como várias outras metodologias psicológicas, elas estão se ampliando a cada vez mais você é competente para entender situações que até antes você não entendia. Até pouco tempo não existia nem o inconsciente, porque você não via. Agora já existe a questão de campo. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que esses níveis agora, que as pessoas já conseguem perceber, olha como é que a gente está fazendo aqui o nosso trabalho, né? E já entrando também na questão de se puder, pode fazer ou não constelação via computador. O campo mórfico, ele não tem limite. Nós estamos aqui interagindo profundamente. Então, esses movimentos de constelação, mesmo sem ser falado palavras, porque a palavra, esses temas, ele vai ser falado para ajudar a pessoa a entrar no campo. Assim como constelações xamânicas que usam tambores, não é? Ou constelações que trabalham com música, dependendo da sua competência, da competência do constelador, ele vai como sugestionar a pessoa a entrar em um determinado campo energético, para que a pessoa possa estar ali, mais presente, ancorando um campo mórfico dessa natureza que eu te falei, de uma consciência universal. Porém, se o constelador, BSL no final só trabalhava com esse nível, né? Trabalhava só com o nível de movimento em que as pessoas não diziam mais nada, porque ele ancorava aquela energia. E eu acho que nós, agora, com essa competência que a gente está cada vez mais tendo a nível de competência física, mental, emocional, uma qualidade maior energética, eu acho que pode ser feito mesmo sem essa sugestão, sabe? Eu acho sim que pode. E muitas vezes eu já fiz e vi que é muito legal. Tem uma pessoa espanhola, Birgit, não sei se você já ouviu falar, ela faz esse trabalho. Tem uma outra pessoa que eu gosto muito também, que é Cláudia Boatti, foi professora também da gente de constelação familiar, uma argentina, que trabalha com campos, ela trabalha com movimentos essenciais, que une a constelação familiar e o patchwork. Ela une as duas coisas, fica perfeito. Eu nunca vi uma coisa tão interessante. Você poder usar a ideia de campo energético, recursos de movimento, recursos de mapeamento desse para o que a teoria do patchwork fala. Sai muito bem. Então, eu acho que vale a pena. As constelações feitas aqui, a gente pode fazer sim, tanto com bonecos, o constelador tem bonecos aqui presencialmente, e ele, de alguma forma,
pode ancorar aqui, neste campo, o campo mórfico da pessoa, porque ela, de qualquer forma, está interagindo e ela faz esse movimento aqui e ressoa lá, e ressoa neste campo da pessoa. A gente não fala assim, só para vocês lembrarem, alguém morre, você fala assim, vou fazer uma prece para aquela alma. Você não sabe nem onde é que essa alma está, mas você imagina que aquilo vai chegar nela, na verdade. Então, nesse movimento, a gente não sabe nem onde vai chegar, e chega aquela energia, aquele movimento que você faz. Assim também não é aqui. O que o constelador faz, quando ele está na sua competência, é criar um campo parecido com o campo mórfico do cidadão, através de boneco. Através do movimento de meditação, você pode criar todo esse movimento de personagens e de deslocamento, ou só de energia, aqui também. São movimentos energéticos do campo. Ou você pode movimentar através de ícones no chão. As pessoas podem ficar no lugar, ela própria, como a gente faz no consultório, e o constelador, onde ele está, vendo ela e falando. Fique nessa posição, o que é que você vai fazer? Nessa outra posição, o que você vai... Ele vai sentir a mesma coisa. E o constelador, que está, de alguma forma, vinculada com essa pessoa, ela vai também trazer essa pessoa ao campo. Agora, o Bess Helling, né, e também o guia do Passwalk, fala sempre que precisa de uma pessoa que tenha um nível, naquele momento, de ancorar uma energia maior para como se conduzir aquela pessoa. Isso se tratando de constelação, nesse nome, nessa ciência, tá? Mas é claro que a gente pode se autoconstelar, por assim dizer. Você pode colocar, a gente, no Passwalk, a gente tem a meditação das 3 vozes, que você coloca o eu inferior, que é a nossa parte ainda imatura, e a gente pode trabalhar, ver onde é que ela é uma herança dessa criança ainda não amadurecida, birrenta, que quer ficar naquele lugar ainda egóica. O eu superior, que é esse ser que já está maduro, que seria a consciência espiritual, e o ego conduzindo aquilo ali. E você pode mudar para um lado, mudar para o outro, fazer uma vibração, e sim, mudar o campo energético também. Então, a constelação familiar, ela é extremamente aberta. Ela pode ser feita de várias formas. O que vai definir é a competência do constelador para modificar o campo, tá? O que eu vejo, eu já vi muitas pessoas fazendo constelação com pessoas assim, como se a gente tivesse várias pessoas. Até a semana passada, algumas meninas que estavam aqui, viu a constelação de uma colega. Existe. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não existe uma finalização da constelação. Mas as pessoas já ficam muito impressionadas só com o primeiro movimento, que é a percepção e o diagnóstico. Porque na hora que a pessoa está, naquele momento, vendo, se sintonizando com aquela pessoa que está sendo constelada, ela vai, claro, entrar em um campo de algum membro da família daquela pessoa. Ou de um estado de espírito, ou seja o que for. E vai sim sentir. E a pessoa fica um pouco impressionada, meu Deus, isso é verdade mesmo. Então a gente fica até chocada, meu Deus, existe um mundo espiritual. O mundo espiritual existe, gente. O mundo espiritual existe. Agora, é importante que a pessoa consiga elevar o campo energético. E aí é uma outra coisa. Muitas vezes o participante sai ainda com dor de cabeça, sai ainda sem entender, não foi feito esse trabalho. Que isso é uma coisa que exige também um pouco mais de competência. Mas muitas vezes a constelação só vai a esse segundo nível e está tudo bem. Já pensou você entender por que está acontecendo aquilo ali? Já é muito legal. Move, sabe? Sempre move. Eu vejo que a gente ter consciência do que está acontecendo, seja o que for, ou internamente, em relação aos pensamentos, aos sentimentos, é o tipo de consciência. Ou o que está acontecendo paralelo àquilo ali, já é um nível muito grande de trabalho, sabe? Muito legal. Que mais? Alguma pergunta a mais? Carla? Você está com o microfone? Riane. Riane, pode fazer sua pergunta, Riane. Riane, Boa tá aí? tarde, Aline. Estou aqui, estou falando, Carla, obrigada. Boa tarde, Aline.
Eu só queria que ficasse claro, assim, quando o pai é colocado numa posição inferior, né, que você falou que mexe com os bonecos ou quando faz pessoalmente, essa manifestação de não progredir na vida é do pai ou do filho, quando se troca os papéis, quando invertem os papéis? Bom, eu não entendi muito a pergunta. Eu vou explicar de novo. Por exemplo, quando você coloca um pai para fazer uma constelação na posição do filho e o filho na posição do pai, entende? Quando inverte os papéis. Então, na vida cotidiana, a dificuldade de progredir profissionalmente, no relacionamento, enfim, em todos os campos, fica sendo do pai ou do filho nessa troca de dar e receber? Olha, quem dá é sempre a hierarquia. A hierarquia dá para os filhos. Então, se os filhos não conseguem receber dos pais, eles não conseguem progredirem. Eles têm, se o pai não conseguir, por exemplo, o pai foi uma pessoa que não teve um grande sucesso na vida, não teve um nível de competência. Mas o amor que o filho tem pelo pai não é pelo que ele produziu, é pelo pai. Se ele não conseguiu tomar o pai como pessoa e entender a conexão desse pai com ele próprio, ele não consegue ter esse recurso para ir com a vida, para ir na vida. Você entende? Então, os descendentes, eles sempre servem aos ascendentes. Sempre servem aos ascendentes. E aí, o que acontece? Apesar dele querer, por exemplo, ter sucesso, querer até ter muito poder, ele faz de uma forma muito tensa. E aí, o que vai acontecer? Ele pode, porque ele está em uma corrente de força muito grande, até ter esse sucesso. Mas ele fica num nível de arrogância tamanha que o filho dele vai vamos falar, não quero falar salvar, mas assim, vai corrigir esse campo que foi mal feito, que esse pai fez com o avô. E aí, agora o que ele faz? Ele agora vai manifestar uma situação muito parecida de deficiência, incompetência, igual o avô, para que agora esse pai possa entender, possa construir, entendeu? Então, as gerações que advêm, elas ficam como no desejo de correção às outras. Agora, o que a constelação faz? E o que nós vamos fazer com esse nível de convivência, gente? É elevar, porque a gente não teve tempo de falar sobre isso, é elevar a consciência coletiva, que existem 3 níveis de consciência, que a gente não vai trabalhar agora, porque não tem tempo, mas elevar a consciência aos problemas individuais, relacionados à autoimagem idealizada, problemas que eu gostaria de ser pessoais, eles estão afeitos ao primeiro nível. O primeiro, a situação é afeita a questões relacionadas ao entorno, é no nível da coletividade. Então, o que acontece? As pessoas que estão ainda presas nesse nível, elas repetem situações. O que nós estamos agora fazendo com todas essas transformações? E é por isso que a constelação familiar e novas tecnologias, novas metodologias vem surgindo agora. Nós já temos condição de fazer com que a gente possa pensar diferente, construir diferente, ter poder diferente. Por que isso está acontecendo agora, nessa nova era, que aí a gente tem de entrar nessa questão que é importantíssima? Nessa nova era, o homem já vai ter mais qualificação, mais capacidade de poder, de atuar como Deus. E por que antes não acontecia? Porque nós éramos muito primitivos. Se desse poder a gente era capaz de destruir mais do que a gente já construiu. Então, nesse momento agora, o ser humano, ele está tendo uma oportunidade para ter clareza, para pensar diferente. Para pensar em uma estrutura em que ele pode ter recursos de fazer diferente, de ver diferente, de construir mais. E nesse lugar agora, com esse nível de qualificação, ele tem recursos para se desidentificar da família de origem, dos campos mórficos. Nesse lugar, ele agora vai correr atrás do prejuízo e construir a sua própria história. Na verdade, nesse lugar, nós teremos agora novos níveis de relacionamento
muito mais capacidade, com muito mais competência, que naquele momento a gente não podia ter. E compromete até a nossa parte fisiológica, a gente tem 3% da nossa capacidade mental, de entendimento. Então, no momento que a gente tem energeticamente qualificação, através desses recursos todos, da psicoterapia, psicodélico, campo móvel, tudo que a gente já viu aí, a respiração holotrópica, todas as coisas que a gente tem de recurso hoje em dia, inclusive a medicina também. No momento que a gente tem esses recursos, a gente consegue agora estar mais livre daqueles traumas infantis. O SE é maravilhoso para trauma. Então, quando você se livra dessa situação agora, você pode ter competência para atuar com liberdade. E aí agora a gente já vai exercitar ser Deus, né? Construir, fazer, e a gente só pode fazer isso porque a gente está nessa nova era, de pessoas com muito mais clareza, para a gente não se autodestruir. Então, a constelação, todas as psicologias, né? Todas essas transpessoais, ela inclui com muito mais propriedade, recursos. Para mim, eu que tenho 30 anos trabalhando com psicoterapia e vi, né? Eu vi e estou assim, sempre acompanhando, porque eu fico impressionada os trabalhos transpessoais, como tem uma facilidade incrível de levar o indivíduo de um lugar de anos de psicoterapia tradicional para um outro lugar. Porque não é só porque a terapia é boa, é porque também o campo do planeta mudou. Essa pandemia agora, o quanto de recursos que a gente vai ter. E aí, gente, veja, a gente pode se abrir para fazer, sim, cursos online. Por quê? Eu falo para os meus alunos de grupo de estudo, isso que está acontecendo, é claro que a terapia presencial, eu acho que vai ser realmente sempre melhor do que a terapia online. Mas esse recurso que a gente está fazendo aqui agora, acreditem, vai servir para a gente não saber nem o que é, porque a gente é um outro nível, a competência que a gente se qualifica para estar aqui falando, para estar aqui se organizando, ouvindo, tendo atenção plena no que a gente está falando aqui. Isso só podia acontecer nessa situação aqui agora. E aí isso vai ajudar para a gente não sabe o que é, entendeu? Para mim, pelo menos, eu tenho um monte de medo de falar em público. Antes de começar, fico num nível de ansiedade absurda. Eu acho que cada vez mais que eu faço live, que eu faço isso, eu vou me organizando. Eu não vou ser mais não vou ser mais a mesma pessoa depois disso aqui, porque meus medos, eu encarei ele bem de frente. E é dessa forma, encarando os medos, e a constelação, ela, quando ela vê uma ordem nas relações familiares, ela deixa a gente um pouquinho mais confiante, sem esse medo, sabe, de que é fadado a dor, não, eu na verdade, faço parte desse campo mósmico, isso vai, de alguma forma, me levar a que aquilo possa ser reeditado, sim, na minha vida, mas eu tenho recursos, através a mente, ela tem um nível de competência maior do que o estado emocional. Ela tem, sim. Então, você pode, não sofistas, né? Os sofistas fazem isso, eles criam situações e manipulam isso, né? Não, através da mente. Cria situações, trabalham e corrompem e tal. Não é esse trabalho que a gente está falando. A gente está falando de um trabalho em que você, com um esclarecimento da realidade, você pode educar o seu estado emocional, né? Então, é esse recurso que todas essas metodologias transpessoais estão nos dando agora. E aí a gente pode nos elevar para outros movimentos de cura, movimento de conexão, e a gente pode estar, sim, conectado, assim, como a gente está aqui agora. O que mais, gente? Não sei se respondi. Eu também, quando respondeu, para mim respondeu, obrigada. Respondeu e ampliou. Aline, Foi não. Aline, Juvenal, tudo bem? Oi, Juvenal. Veja bem, os enigmas do filho mais único, do filho único, do filho mais velho, de uma família, por exemplo, com sete filhos, 5 homens, 2 mulheres, ou uma família com a única mulher do grupo de 5 homens, coisa assim. Eles marcam muito isso, não? O enigma.
A pergunta qual é? Não entendi a pergunta, Eu Genival, não também não entendeu. compreendi a pergunta. Também não compreendi. Eu nem posso te traduzir, porque eu também não consegui compreender a pergunta. O que eu entendi é o seguinte, veja só, as questões que aconteceram, seja situações muito fixadas que aconteceram ali, que prenderam a personalidade em um modelo, elas têm de ser ampliadas. Faz parte da natureza humana a gente construir e transformar novas realidades, ampliar o que a gente teve. Então, o que eu não sei se é isso que você está perguntando, mas assim, nós criamos uma situação quando a gente nasce, naquele lugar, a gente nasce exatamente naquele lugar familiar, terceiro irmão, segundo irmão, debaixo de irmã, ou seja o que for, exatamente para criar um campo que deixa a gente extremamente refém daquela situação. A gente vai criar uma situação dolorosa, Genival. Não tem para onde correr. A gente vai... E para sair dela, para sair daquela situação que a gente ficou, criado, que a criança percebeu, precisa de muito trabalho, de dedicação sobre aquilo ali, para que a gente possa se desidentificar do que a gente viveu na criança. Enquanto a gente está identificado com a questão da criança, a gente está sem conseguir sair, não fizemos nosso trabalho direito. Só que aí tem encarnação inteira, a vida inteira para fazer, tá? Tranquilidade, respira, inspira, como eu falo, mas cada momento, não se preocupe, que o universo vai lhe lembrar. Olha, você não construiu aqui não, olha de novo repetindo, porque repete a mesma situação. Entendeu? Casamento, quem trabalha com isso, com terapia, vê, você sai de um casamento, cria a mesma situação. E se não criar, ela mesmo se envolve, é um movimento helicoidal que você vai abrindo e você vai passando, você cresce e você volta para um lugar muito parecido. Se você crescer um pouquinho, você vai para uma outra dimensão, mas parece, você vai lembrar daquilo. Quando você lembra, porque o nível de evolução, ele é feito, quanto menos consciência, mais o nível de tempo, o nível de tempo, ele existe. Então, quando você não tem consciência, o intervalo de causa e efeito é muito amplo. Quanto mais consciente você é, mais você vai encurtando aquela situação entre causa e efeito. E aí, isso é a dualidade, né? Você vai se incluindo até que fique uma coisa só. Inclui de uma forma em que você entra em uma situação que você lembra qual é e automaticamente fica naquele mesmo movimento de dor da infância. Só que você agora já sabe todo o processo, já conheceu, e você fala, eu saio daquele lugar e vou para outro. Eu posso sair daquele lugar e vou para outro. Né? Eu estava assistindo uma live de ontem, que algumas pessoas já devem ter assistido também, de Aida Puchinic. Aí a Aida fala o seguinte, que ela fundou a Lotte Lore, né, lá no Capão, não sei, ela não falou Lotte Lore, mas a gente imagina que é, porque foi uma das sociedades que ela participou de alguma fundação de algumas sociedades aqui na Bahia, e uma foi a Lotte Lore lá no Capão. E ela disse que ela estava dentro da barraca estudando, que ela ia dar uma palestra, e o pessoal, amigos dela, estavam chovendo muito, estava trabalhando lá embaixo em alguma coisa de uma represa e tal. E que ela, sem querer, e sim, aí tinha uma coisa de uma comida, né, que estava fechada, que ninguém podia comer, porque eles trouxeram naquela época o Capão, quem conhece hoje já é mais maduro, já é mais evoluído, né, mas naquela época era bem fechadinho, não tinha esses recursos todos, ninguém podia comer nada sem falar para a comunidade, né? A Lotte Lore ainda consegue ser uma sociedade assim, que trabalha em termos de coletividade e tal. Aí que ela levantou e comeu uma rapadura. Ela falou, meu Deus, açúcar, por que eu estou fazendo isso? Se a gente já tinha combinado que a gente não ia dividir, ninguém ia comer nada sem falar. Então, na hora que ela fez, ela viu a consciência dela própria, que ela estava comendo uma rapadura. Porque olha só, foi um movimento que poderia ser ante o processo de socialização deles, né? De acordo que eles fizeram. Mas ela levou, se eu fui meio que condicionada, sem perceber, a comer aquilo ali, o que aquilo ali está querendo me dizer? Aí ela falou assim, e aí eu pensei, os meninos estão lá embaixo,
aquela tarde na barraca, chovendo, devem estar morrendo de frio. Assim como eu tive vontade de comer açúcar, eu vou ter vontade de ajudar eles também. Aí ela saiu e fez um chocolate quente para eles. Quando eles chegaram, tinha um chocolate quente. Aí uma das pessoas falaram assim, você sabe que eu ia embora, eu ia abandonar aquilo ali. Mas quando eu cheguei aqui, que eu vi que uma pessoa lembrou de mim e fez um chocolate quente, me dá sentido isso. Então, por que eu quero falar isso para você? Porque qualquer coisa que a gente faça, se a gente tiver consciência, a gente vai mudar o sentido da coletividade. Eu posso estar fazendo até uma coisa errada. Quando o Bessie Helling fala de que uma pessoa fez, por exemplo, uma maldade, e essa pessoa que tem de fazer um pouquinho de maldade, mas uma maldade menor, ele está falando o seguinte, eu vou fazer com consciência, eu vou me vingar, mas eu vou me vingar menos. Então, esse nível aqui no campo cria uma certa consciência que eleva essa pessoa aqui a fazer algo que tem um movimento com o outro e a gente vê a coletividade. Então, quanto mais a gente vê a coletividade, mais a gente amplia o campo. Está entendendo? Então, a gente cresce junto, por isso a questão da felicidade com a mãe. Quando eu cresço com o outro, eu estou criando consciências, uma rede, a gente fica muito mais forte. Por isso que Jesus diz, né? Quando um ou mais estiver relacionado, dois ou mais estiver se reunido, ali estarei. Porque é importante que a gente tenha um grande número de pessoas, consciências, para que a gente amplie algo maior, né? Então, não sei se respondi a Juvenal. Desculpa, Juvenal. Sempre chamo Juvenal de Julival. Juvenal. Respondeu. Obrigado. Respondeu. Que mais? Então, Aline, caminhando para o fechamento, Aline, você pode falar um pouquinho, não sei se tem alguma pergunta a ser respondida sobre... Então, gente... sim. Alguém quer falar alguma coisa? Enquanto eu estiver fazendo, pode perguntar, falando aqui, pode perguntar. Oi, Aline, boa tarde. Boa tarde, Lilian. Oi, Lilian. Tudo jóia, querida? Sucesso aí, a tarde foi maravilhosa, hein? Só para completar, esses 5 ciclos do amor que você apresentou para a gente, sim. Eu não sei se eu perdi. Quando você chegou no quarto, você falou assim, que o quarto e o quinto seria a consciência feliz, é isso? A competência de você ser feliz. Eu falei que estava muito rapidinho, né? O livro é Um Lugar para o Excluído. Vocês podem encontrar várias coisas dessa metodologia, dessa teoria. É o livro dele. E o quarto e o quinto está feito a você poder receber o que a mãe deu e ampliar esse nível de dar para a coletividade. Eu estou feliz de dar, de receber o amor e dar, receber aquela... Não que a mãe só, porque é um movimento, viu, Lilian, que vai além da criança. Ele é muitas vezes dado já na maturidade, em que o adulto ele é capaz, inclusive, quando está vivendo com filhos, eles poderem fazer diferente. Entenderem, mas fazer diferente. Por exemplo, eu tenho uma mãe aqui agora que tem um filho, o menino é o cão de caçalão, sabe? Um adolescente, e ele não dá nada. Ele realmente, nada que a mãe queira dar, ele recebe. E aí tem momentos que a mãe chega, que ele fala assim, faça aí um ovo para mim, dessa forma. Aí ela fala assim, eu não vou fazer ovo, porque se você quiser me fazer o que eu faço, ou me trate melhor, não sei o que, não sei o que. Se ela, no caso desse quarto, se ela tiver com consciência, não é sem consciência, submissa, e ela fica num lugar inferior a ele, não. Eu sei que ele está sendo agressivo comigo. Eu entendo. E entendo também, por amor, que todo esse aspecto essa agressividade que ele está tendo ali, é porque ele deve estar numa confusão. Nesse nível que a gente está falando, mais de 13 de Calcutá, né? Mas existe. Eu vejo que é o que ele pode me dar agora. Coitado, ele está numa confusão. Essa consciência toda, e a mãe vai e faz o ovo. E dá amor, e espera o momento dele, ele está fazendo esse gesto de muita cura, entende? E ele pode perceber isso. Minha mãe fez isso, e tal, e tal, e tal. Aí, nesse momento, você está criando felicidade. A mãe, nesse momento, cria felicidade.
eu recebo o que eu tenho desses filhos. As mães, geralmente, os pais, quando eles reclamam muito dos filhos, eles também não podem receber o que os filhos estão dando, né? Então, eles não dão liberdade para esses filhos também poderem vivenciar a felicidade. Porque a gente sabe em psicologia, imagine um pai falar assim, você não presta, você não foi bom, né? Esses mandos que os pais dão para os filhos que não veem, não reconhecem ele dentro da competência dele. O que acontece? Eles também não podem se reconhecer, não é assim? Assim também energeticamente. No momento que eu posso receber e construir com aquela outra pessoa aquilo ali, vou falar só uma coisa. Minha mãe, que eu fui criada por meus avós e tal, eu tinha uma grande ferida que era não ser vista pela autoridade. Minha mãe não me via, eu não sei porquê. Ela é uma pessoa muito bonita, muito falante, muito não sei o quê. E na minha cabeça infantil, ela também tinha muitos amigos, eu sempre ficava assim, meio fora de órbita. Da minha vida toda eu via assim. E ela é uma pessoa, até hoje, né, com 76 anos, ela é estrela, só ela. E eu sou artista, aí às vezes eu faço alguma coisa, minha mãe, o que eu fiz? Eu uma criancinha, né? Olha, minha mãe, o que eu fiz? Ela tá linda no celular, viu? Tá linda, achei lindo. Chegou a dar aquela dorzinha, eu com essa idade, ainda sinto aquela dorzinha. E eu falo, não, me reconheço, sou eu. Mas eu reedito isso, Lilian, em todo lugar que eu faço. Eu já sei que a autoridade não vai, eu já estou sabendo, 9, 8, 7, aquilo vai acontecer. Aí eu tava com uns problemas, sabe? Eu falei assim, eu vou fazer terapia de novo, porque eu tenho que ter já que eu acredito nisso também, né? Agora eu vou ter que fazer terapia. Você acredita que minha terapeuta estava olhando, conversando com ela no celular e teclando no celular? Eu olhei assim, nossa senhora, o que é que eu falo? Como é que eu vou falar para essa senhora que ela está olhando no celular? Meu Deus, mas aquilo me incomodou tanto, a terapia toda. Eu tive de fazer terapia comigo mesmo. Não, eu vou ter de falar para ela que ela está olhando no celular. Não vou falar. Como é que eu vou falar para ela que ela está olhando no celular? E a minha dor toda é comendo queijo ali dentro. Eu reedito isso a vida inteira. Sonhei tudo, dizendo para ela, o que é isso? Sabe o que você fez comigo? Você olhou no celular, mesmo você sabendo que é um trabalho, um contrato terapêutico, você faz porque você quis. Aí eu fiquei na outra sessão, eu ainda fiquei muito com vontade, sabe, que ela me visse. Ali a casos interessantes sobre mim, olha no celular não. Na terceira sessão eu falei, olha, eu quero lhe dizer que isso me incomoda muito, eu não vou mais... Eu primeiro suspendi a terapia, falei, não vou fazer mais terapia. Eu não vou porque não dá certo. Mas afinal eu tenho de fazer. Eu cheguei para ela e disse, olha, aconteceu isso. Aí ela disse assim, eu não estou falando no celular, não, eu estou anotando. Aí me botou o bloquinho o bloquinho, ela estava anotando o que eu estava falando, tá achando. Por quê? Porque isso está na minha alma. A autoridade não me vê. Até quando a minha mulher está cuidando de mim, anotando, eu estou dizendo, olha, ela não está me vendo. Você está entendendo? Então, minha filha, é uma situação que a gente edita e a gente tem que cuidar dentro da gente. Porque ela me disse que ela só está anotando, não curei totalmente. Eu próprio tenho de construir esse movimento de abrir mão disso, de querer que o outro me veja, porque senão eu vou ficar nesse movimento, sabe? Da autoridade não me reconhecer. Explicou, Lilian? Legal, Aline. Obrigada. Valeu. Um beijo. Beijo. Então, só para falar para vocês, né? A gente está com 2 cursos aí no Ômega. Eu costumo dar o curso de terapia familiar há muitos anos no Ômega, muitas pessoas foram meus alunos, a gente já estava com um grupo formado e veio a pandemia e a gente não conseguiu fazer, né, o curso. Então, a proposta é que seja online. Eu vi que isso funciona em muitos lugares. Eu vou, claro, não tenho competência nessa área totalmente, e eu acho que ninguém tem, isso é uma coisa construída, fazer coisa online, mas eu sinto que o curso de terapia sistêmica, ele pode, porque é muito estudo da gente entender a família, de como se a gente pode trabalhar, inclusive online, porque eu mesmo nunca trabalhei tanto na minha vida, mais do que quando estava sem pandemia. As pessoas agora têm vontade de falar, pode falar, se sente mais, sei lá, com disponibilidade, recursos. Então, você pode... E eu faço, inclusive, constelação com casais, tá? Desculpa, gente. Terapia familiar com casal e com filhos, sabe? Com 3 filhos, inclusive, já fiz. Então, e você pode usar a terapia sistêmica também na terapia individual, é uma abordagem
e fica muito legal. A gente tem também algumas trabalhos como se fala, exercício, prática, né, de estágio, assim que a gente também, através de terapia online, a gente não sabe quanto tempo isso vai ficar. E a outra abordagem é o curso de formação em constelação familiar, que também está muita gente usando e muito legal, tá? De uma outra forma que vale a pena. Qualquer dúvida, a gente vai estar lançando isso semana que vem, porque a gente estava ainda se organizando com as turmas do Ômega, quais eram, para que todo mundo pudesse também participar. E é mais ou menos isso, a gente vai lançar valores, tudo isso aí a partir da semana que vem. Carla, alguma coisa? Terça ou quarta-feira? Tá. Tá me escutando? Eu estou. Não sei se vocês estão. Então, gente, mais alguma pergunta? Só assim para ficar bem claro, constelação familiar pode sim ser feita online, tá? Se vocês buscarem aí, vocês vão conseguir. Agora, é verdade que existe um nível maior de concentração, como aqui eu estou fazendo para vocês. É muito mais difícil para mim. Eu estou dando uma aula sem ver ninguém, sem saber se vocês estão gostando da carinha de vocês, ou se não estão, eu sozinha aqui falando para mim mesmo. Para mim é muito mais difícil, tá? Então, exige sim um certo tipo de prática, mas nós vamos trabalhar sim esse campo. A gente tem plataformas em que a gente trabalha, a gente vai dividir em grupos, eu vou passar técnicas, as mesmas técnicas que existiam antes, e outras técnicas até com bacia, com a constelação para fazer trabalho de diagnóstico, com água, tá? Com meditação, com várias coisas. Vocês vão ver na programação que a gente vai contemplar tudo que tem ali. Quer dizer, não dá para fazer, por exemplo, constelação com cavalo, né? Que não dá para com cavalo nem no setting terapêutico. Mas o que puder fazer, a gente vai fazer sim. Então, esse trabalho online, esse curso seria para trabalhar no bipessoal, Aline? No consultório? Então, vejam só, gente, a teoria que vocês vão aprender que vai servir para a Organização Tabajara, 1001 utilidades, tá? Elas vão sim ser, vai ser a mesma técnica que você vai utilizar virtualmente, você vai usar na clínica, tá? Não vai ter nenhum tipo de diferença. Agora, você vai precisar praticar, entendeu? Você vai precisar praticar. Então, eu sempre faço, eu quinzenalmente, na minha casa, ou mensalmente, eu faço constelação, e é gratuito os representantes, e eu sempre falo para meus alunos que fazem, que foram consteladores, que a gente formou, para que venham, e aí eles vão aprendendo na prática, né? Então, quem quiser vir depois, e a gente vai ter supervisão, tá? Dentro do programa tem supervisão. Vocês vão fazer, vocês vão trazer, vamos dizer como é que vocês foram, a gente vai ter uma avaliação, assim, avaliação no sentido de ajudar vocês a terem mais recursos para atendimento. E depois... Estão me perguntando também, Aline, se vale para os estudantes do Ômega, são 2 formações, mas o crédito é válido como aprofundamento terapêutico. Tá? Tanto um quanto o outro, os cursos independentes, cada um deles vale como carga horária cheia para o curso de aprofundamento terapêutico, para quem está aí escutando que é de fora. Na formação em terapia transpessoal do Ômega, tem um requisito que é um curso, um olhar mais aprofundado sobre uma ferramenta, um instrumento, uma abordagem. Então, que chamamos aprofundamento terapêutico. Então, o estudante faz a formação inteira, em qualquer momento durante a formação, quando for lançado um curso desse de aprofundamento terapêutico, aí ele cumpre essa carga horária mínima de 60 horas. Então, os 2 cursos são válidos, com certeza. Pois é, a gente tem todas as possibilidades, assim, de incluir questões, incluir necessidades. A gente está, pelo menos Carla e eu, que a gente trabalha junto há muito tempo aí, a gente está aberto às demandas dos alunos, que a gente puder ampliar, não só para necessidades individuais, mas para a coletividade, né? Cada um representa um todo, os que vão vir. Carla, boa tarde. Estamos ouvindo.
É só uma dúvida, na verdade, porque ele fala curso de formação em terapia familiar sistêmica. Aí foi a minha pergunta no grupo. Ele é uma outra formação, ou melhor, ele te dá uma outra habilitação ou ele só vai entrar como curso de aprofundamento terapêutico? Não, ele é uma formação também para público externo. É Mas claro que ele é mais extenso, no caso, né? Porque é uma formação em é terapia uma familiar. formação breve. É uma formação Ah, breve. As tá, formações entendi. online, elas são um pouco mais breves, normalmente, Sim, né? Então, é sim, uma sim. formação breve, mas que vai te dar a condição de você estar atuando com as duas temáticas. É Entendi. claro que esses cursos, gente, quanto mais a gente tem uma bagagem para atuar, você seja um assistente social, um educador, um terapeuta, um Sim, sim. psicólogo, você precisa ter algum embasamento, alguma bagagem para atuar com grupos, ter desenvolvido algum olhar e algumas habilidades também para estar atuando com essas terapias, né? Então, por isso que a gente coloca como são especialidades. Uma pessoa que não fez nada, de nada, nem tem essa caminhada, a não ser que ela seja um terapeuta nato, tenha uma outra trajetória, que ela vai utilizar-se de qualquer abordagem dessa para começar a sua clínica, aí eu particularmente, assim, não indicaria que ela que ela tivesse uma bagagem, que desse um conhecimento mais sólido para que ela pudesse atuar aí como constelador, como terapeuta sistêmico. Esse é o meu olhar. Você tem alguma coisa a acrescentar a esse respeito, Aline? Eu tenho a acrescentar assim. Então, a constelação familiar, ela é uma técnica relativamente fácil, por assim dizer. Ela não é ela não tem várias técnicas em que ela tem, você precisa estudar a compreender os níveis de consciência, qual é o movimento, sentir o campo, tá? Esse é um movimento. Então, o grupo, as formações de constelação familiar, elas não têm uma carga horária definida, né? Algumas menos, outras mais, depender, essa formação que eu fiz com os alemães, a gente estudou 2 anos e meio, essa que eu outra fiz lá em Pernambuco, na Paraíba, ela teve, acho que uma carga horária pequena, muito menor, acho que inferior às 40 horas, bem pequena e muito grande, as pessoas fazem constelação. Agora, o curso de terapia sistêmica, que possibilita a pessoa abrir consultório e atuar dentro dessa metodologia, para quem nunca fez, é uma carga horária bem maior. Para quem nunca trabalhou com nenhum tipo de terapias em sete terapêutica na clínica, na verdade. Então, aqui em Salvador, a gente tem o Cefac, tá? Que não é reconhecido pelo MEC, mas são 3 anos de trabalho. 3 anos. A gente tem a Universidade Católica, onde eu me formei, também, que é também 3 anos e meio, né? A gente tem a Faculdade Rui Barbosa, também 3 anos e meio. Então, são uma formação que vai lhe dar um credenciamento para você se associar à ARTEF, que é a Associação Regional de Terapia Familiar. Ela vai lhe dar uma competência muito maior do que este curso do aprofundamento que a gente está fazendo da terapia sistêmica. Mas ele é extremamente válido, extremamente importante. Tem algum aluno meu que fez aqui o curso, que podia dar um depoimento? Ia ser bom. Alguém que fez o curso, que podia me ajudar aí? Não sei se tem alguém presente. Um monte de gente pra gente. Gente, alô? Quem vai? Quem é que pode dar seu depoimento? Estão tímidos, Aline. Mas independente, pronto. Oi, claro. Eu fiz com a Aline, eu fiz esse aprofundamento com ela, e assim, achei bem bacana, porque ela dá, assim, os instrumentos básicos para a gente começar realmente a atender, a gente já amplia bastante a visão para poder saber como atuar no set terapêutico, identificar determinadas linhas dentro da sistêmica e poder realmente trabalhar utilizando também essa ferramenta. Eu achei bem bacana. Então, alguém mais? Ok. Mais alguma colocação, alguma pergunta? A gente pode abrir até as câmeras agora, né, Aline? Eu fiz uma pergunta aí, Carla. Tudo bom, Aline? Eiron. Eiron.
Eu fiquei na dúvida, assim, como é que seria a supervisão, né? Nesse caso do curso de formação em constelação sistêmica. Você falou alguma coisa aí sobre o curso online, né? Que está sendo construído, na verdade, é tudo novo para a gente, né? Eu não tenho receio nenhum. A dúvida que eu fiquei foi essa. Você está pensando em fazer também a supervisão online, esse acompanhamento? Supervisão online também. A gente já está fazendo supervisão online com os alunos do Ômega, tá? A gente já faz há muito tempo com os alunos do Ômega nos atendimentos que eles continuam fazendo. O Ômega tem o tipo de assistência à comunidade, terapia para todos, e outras pessoas que fazem outros centros espíritas, ou alunos, e pessoas que já estão atendendo mesmo e continuam em supervisão. A gente já atende e a gente dá supervisão a atendimentos online que eles estão fazendo. A constelação, no nosso programa, as pessoas vão buscar, a gente também, através de algumas indicações de pessoas que queiram ou trocar, o que acham que queiram fazer com alguém para treinar, a gente vai ter 8 horas dentro dessas 70 só para supervisão. Vai ser em grupo também. Um vai dizer uma situação, a gente vai explicar como é que vai fazer, como é que foi. A gente vai trocar, é um curso teórico vivencial, só que é uma abordagem diferente, que é através da vida, entendeu? Estou feliz em estar aqui, gostei muito de rever você, Carla, Clarinha, assim, está sendo muito bom e eu estou na expectativa do início do curso, viu? Ótimo, eu também. Obrigada. Obrigada. A gente pode abrir as nossas câmeras, né, Aline? Para poder a gente ir fechando. Então você tem que tirar o som. Um prazer, gente, que legal. Sandra, legal. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês, tá? Eu espero mesmo ter ajudado vocês. Eu fico também muito nervosa, aí fica uma carretilha, às vezes, mais do que já sou carretilha, então às vezes pode ser que tenha passado por cima de alguma coisa, me perdoe. Hugo. Então, muito enriquecedor, Aline, viu? Sempre, né? Você traz informações assim de uma forma bem, como que eu posso dizer, acessível. Eu estava comentando quando as pessoas te elogiam aí pelo seu trabalho, né? Muita verdade, simplicidade na atuação, profundo, mas acessível, próximo, né? Compreensível e aí verdadeiro, a prática do dia a dia da clínica, né? Então isso é muito importante para a gente saber como realmente como funciona a clínica, qual é o nosso olhar no dia a dia para o nosso cliente. Então, assim, o equilíbrio entre profundidade e aplicabilidade, bem bacana. Muito obrigada. E esperamos vocês, né, para essas 2 formações, aí vamos começar esse projeto piloto, e